Mudou de cidade, estado ou país? Então se liga que você vai precisar transferir o título eleitoral para poder votar no novo endereço. Tudo pode ser feito pelo Título NET, o Serviço da Justiça Eleitoral para atendimento remoto, que foi ampliado por causa da pandemia de Covid-19 e da necessidade de distanciamento social. Então, presta atenção no que você vai precisar fazer. A primeira coisa é digitalizar um comprovante de residência e um documento de identificação oficial com foto. Frente e verso, tá? Depois disso, você entra no site do Tribunal Superior Eleitoral ou do Tribunal Regional Eleitoral do local onde mora, ok? Aí é só clicar na aba Eleitor e Eleições, entrar em Título Eleitoral e escolher a opção Tire seu título. Olhe a tela até achar o link Iniciar seu atendimento remoto. Pronto! Preencha os campos e escolha o serviço desejado. Bem fácil, né? Proteja sua marca. Na Salvaguarda Marcas e Patentes, microempreendedor individual e empresa de pequeno porte tem desconto especial. Peça seu orçamento. Olá, boa tarde, na gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Saudamos você que está em casa, porque a partir deste momento está entrando no ar pela sua TV Sinlab o programa da Missão Getsemane, no clamor das nações. Nós clamamos por salvação. A Missão Getsemane está entrando no ar agora para levar até você uma palavra amiga, uma palavra de incentivo para a obra missionária. Deus tinha um único filho e fez dele um grande missionário. Deus o enviou até a terra para que aqui na terra pudesse estar levando a gloriosa palavra do Senhor, uma semente para a salvação eterna. A Missão Getsemane é uma agência para treinamento de missionários. Nós temos a nossa chácara na rodovia Regis Bittencourt, quilômetro 312. Nós treinamos missionário com cursos intensivos e enviamos ao campo missionário. O nosso objetivo é plantar igrejas aonde não existe igrejas evangélicas. Estar anunciando a palavra aonde não existe nenhuma igreja evangélica. E para isto, nós temos um mundo. Jesus falou, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E o mundo hoje está composto de mais de 7 bilhões de pessoas, sendo que mais da metade nunca ouviram falar do Evangelho de Cristo. São religiões que são espalhadas pelo mundo, como islamismo, budismo, animismo e tantas outras religiões espalhadas onde não há missionários. E a Missão Getsemane é uma agência onde nós treinamos missionários e enviamos para plantar igrejas, para cumprir o ID de Jesus. Somos da Assembleia de Deus do Parque São Lucas. A nossa igreja está localizada na rua Doutor Nogueira de Noronha, número 425, bem no coração do Parque São Lucas. Se você quiser ser um missionário, é muito simples. Tem 3 maneiras de você ser um missionário. A primeira maneira é orando por aqueles que vão. A segunda maneira é indo. Ou você pode ir, ou você pode orar por aqueles que vão. E a terceira maneira é contribuindo com aquele que vai. Se você contribui com a obra missionária, automaticamente você está enviando alguém no seu lugar. Você envia alguém, você envia um representante ao mundo, porque você ajuda esta pessoa
a levar o Evangelho. Você ajuda ele a se alimentar, você ajuda ele a caminhar com uma oferta que você dá para a obra missionária. E você acompanha através de relatórios que o missionário manda para você, manda para nós, relatórios em como está sendo realizado o trabalho no país aonde ele está, levando a palavra de Deus. Então, 3 maneiras. A primeira maneira, você manda um representante. Segunda maneira, você ora por aquele que vai. Terceira maneira, você contribui com aquele que vai. Então, orando, você pode orar por aquele que está fazendo a obra de missões. Amém, meus irmãos? E para isso nós temos um projeto para o ano de 2022, enviar missionários para alguns países da América do Sul, onde há uma grande necessidade de evangelização. Você pode estar ajudando, contribuindo com a missão Getsemane, depositando apenas R$10 mensais, R$10 mensais, e você está ajudando o missionário. Nós temos a nossa chave Pix, e você pode estar ajudando. O número da nossa chave é 058-717-19872. Entre em contato conosco e nos ajude a levar o Evangelho até o último da terra. Bem, o nosso assunto de hoje, nós vamos falar de alguns missionários que passaram pelo mundo. Você sabe que missões nós encontramos em toda a Bíblia, desde o Gênesis, desde o Jardim do Éden até o Apocalipse. Nós encontramos a Bíblia nos ensinando a fazer missões. Em outras palavras, a fazer o nome de Deus conhecido em toda a terra. E nós temos algumas pessoas que foram obedientes à voz de Deus. O que nós precisamos é ser obedientes à voz de Deus. Nós temos uma verdade prática que fala o seguinte, que um trabalho feito com obediência à palavra de Deus, preste atenção, um trabalho feito com obediência à palavra de Deus está bem alicerçado e ele tem segurança. Vamos iniciar. Por quem? Por Paulo. Paulo obedeceu à visão celestial. Ele recebeu uma visão. E, recebendo essa visão celestial, ele não foi desobediente, mas ele obedeceu. Nós encontramos um verso no Velho Testamento, em Abacuque, no capítulo 2, verso 3, a parte A, que diz o seguinte: porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Então eu vou ler agora aqui um trechozinho da palavra de Deus, que nós vamos ver que Paulo foi obediente à palavra. Atos capítulo 26, o verso 19, ele fala o seguinte: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Por que ele chegou a este ponto em falar com o rei Agripa? Ele estava contando o seu próprio testemunho. E ele chega à conclusão e fala o seguinte: nós estávamos indo para Damasco, ó rei Agripa, e de repente o objetivo de ir a Damasco era para trazer aqueles que pregavam o Evangelho de Cristo presos a Jerusalém. E nós estávamos indo pelo caminho de Damasco com poder e comissão dos principais dos sacerdotes. Ao meio-dia, ó rei, ao meio-dia, eu, Paulo, vi no caminho uma luz que descia do céu, uma grande luz, um resplendor descendo do céu,
que excedia o esplendor do sol. Então, meus irmãos e amigos, essa luz era de um esplendor formidável, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, Paulo contando para o rei Agripa, e nós todos caímos por terra. Ouvi uma voz que me falava. O interessante agora é que todos caíram, mas quem ouviu aquela voz foi Paulo, porque foi diretamente para o coração dele. E a voz falava e em língua hebraica e dizia o seguinte: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E aí, ó rei Agripa, eu falei o seguinte: quem é, Senhor? E obtive a resposta. Ele me respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas aí ele falou para mim: levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha. Ministro e testemunha. Foi por isso que ele chega aqui agora no verso de número 19 e ele fala o seguinte: pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Eu não poderia fugir. Eu fui colocado por ele para ser a testemunha dele. E Jesus falou para nós como igreja: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vós sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Então nós encontramos que Paulo obedeceu à voz de Deus. E nós, hoje, temos que seguir o exemplo de Paulo, obedecendo à voz do Criador, obedecendo à voz que disse para nós: ide, ser-me-eis testemunhas, mas recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo. E o Espírito Santo veio e tomou o nosso ser. E através do Espírito Santo nós temos a virtude. E através dessa virtude nós podemos sair sem medo, porque Jesus falou na grande comissão: estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jamais abandonarei vocês. Exemplo de Paulo. Ele não fugiu à visão celestial. Ele obedeceu. Ele não foi desobediente. Uma outra pessoa que eu encontro aqui na Bíblia foi Noé. Noé também obedeceu e construiu uma arca. Ele obedeceu e construiu uma arca em uma situação calamitosa, que não chovia, eles não sabiam o que era chuva, mas ele teve uma visão, ele teve um encontro com Deus. E no Novo Testamento ainda, aqui em Hebreus, no capítulo 11, e o verso 7, que eu gostaria de ler para vocês verem que Noé também não fugiu de maneira nenhuma daquilo de que Deus tinha que realizar através dele. Hebreus capítulo 11 e o verso de número 7, que ele fala o seguinte. Vamos ler aqui, olha, 11 e 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam. Essa primeira oração, vou fazer uma pausa.
Presta atenção. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Nós recebemos uma ordem, ide. Recebemos a ordem, fomos avisados. Alguém falou para nós de algo que nós não estamos vendo. Eu não estou vendo o arrebatamento da igreja. Eu não estou vendo a igreja sendo recebida nos ares. Eu não estou vendo Jesus sentado em uma nuvem. Mas pela fé, Noé divinamente avisado das coisas que ainda se não viam. Ele não estava vendo o dilúvio. Ele não estava vendo a chuva. Ele não estava vendo o Mediterrâneo se levantando em um grande tsunami, invadindo toda a terra. Ele não estava vendo milhares de pessoas que estavam morrendo pelas águas do dilúvio. Ele não conseguiu ver isto, mas pela fé ele viu. Pela fé ele temeu. Pela fé diz a Bíblia que ele temeu. E para a salvação da sua família, preparou a arca. Não estava vendo a arca, mas foi avisado por Deus. Nós também fomos avisados por Deus. Nós somos seres humanos que recebemos uma ordem. Deus falou e eu não estou vendo o acontecimento, mas pela fé eu vejo a igreja sendo arrebatada. Pela fé ainda eu posso ver milhares de pessoas se perdendo pelo mundo, porque não há quem pregue. E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Pela fé, nós estamos vendo milhares de almas perecendo. Mas ainda pela fé nós temos uma família, e a família deve ser salva por Cristo. Jesus falou que ele era a arca, que ele é a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á. Entrará e encontrará alimento, porque eu sou o pão da vida. Então Noé divinamente, ele obedeceu e construiu a arca. Ele não sabia o que iria acontecer, mas pela fé, ele sentiu no coração um desejo muito grande de salvar pessoas, salvar a sua família. Então ele obedeceu à voz de Deus. Nós vamos fazer uma pausa agora, vamos ouvir uma música. Podemos ouvir uma música agora enquanto você que sai na sua casa para o seu enlevo espiritual. E daqui a pouquinho, um instantezinho, nós voltamos e nós vamos falar de mais alguém que foi obediente à voz de Deus. Sejamos nós obedientes também. Uma música, vamos ouvir? Essa canção que fala do filho pródigo veio para resgatar, veio para transformar, e que você possa levantar as suas mãos aonde você que está afastado, você que está tirando férias de meses, de anos, de dias, e é um tempo já de você voltar para os braços do Pai. Um filho perdido voltou arrependido, com os pés feridos de tanto andar. Viveu nessa vida tantas fantasias, não teve alegria, foi só ilusão.
de novo para o lar do Pai. O seu filho chegou e o banquete a ele entregou. Olá, Gisele. E você que anda em rumo à chama, o inferno é terrível, lugar de pavor, mas Cristo te espera, de braços abertos, ó, vem sem demora, andar com Jesus. Vem do Pai alegre chorando. Vem do Pai alegre abençoa. O seu filho voltou de novo para o lar do Pai. O seu filho chegou e o banquete a ele entregou. Vem do Pai alegre chorou. Vem do Pai. Vem do Pai alegre abençoa. O seu filho voltou de novo para o lar do Pai. O seu filho chegou e o banquete a ele entregou. E o banquete a ele entregou. E o banquete a ele entregou. Estamos de volta. Você está em sintonia com a TV Sinleb, a TV do seu coração. Fique conosco nesses próximos minutos, que nós estaremos mostrando a palavra de Deus como ela é, o que está escrito. Nós estamos falando que Paulo, ele não foi desobediente à visão celestial. Ele obedeceu. Nós falamos que Noé também obedeceu na construção da arca. E agora nós vamos falar de uma pessoa muito importante, e o nome dele era Moisés. Ele era fiel. Então nós devemos ser fiéis também. Fiéis. Olha o que diz a Bíblia aqui, no capítulo 3 de Hebreus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Tudo isso daí, meus irmãos, está relacionado com a obra missionária. Estes homens foram fiéis e nos deixaram exemplos para que nós, que fazemos parte da última igreja, a igreja do arrebatamento, possamos seguir esses exemplos e sermos fiéis também. Moisés recebeu uma ordem de Deus e por isso ele obedeceu. Sofreu na realidade, sofreu com o seu povo,
sofreu com os egípcios, sofreu na guerra, sofreu no deserto, sofreu naquele deserto com sol causticante até chegar na terra prometida. Durante 40 anos de sofrimento pelo deserto, mas ele foi fiel. Até o último instante, ele não abandonou o seu Criador. Fidelidade. Nós temos que ser fiéis à palavra de Deus. Uma outra pessoa que nos deixa exemplos é Abraão. Abraão morava em uma terra onde todos praticamente eram idólatras. Ur dos Caldeus, hoje se chama a cidade de Erbil, lá no norte do Iraque. Ur dos Caldeus era uma cidade idólatra. A família de Abraão eram idólatras, mas ele recebeu uma chamada. Ele deveria obedecer ou não obedecer? Mas nós encontramos aqui no livro de Hebreus, olha, livro de Hebreus, no capítulo de número 11. Vamos ver aqui, capítulo de número 11. 11 e o verso de número... Vamos começar pelo 8. 11 e 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. Ele saiu sem saber para onde ia. Saiu. Para onde é que eu vou? Não sei. Mas Deus falou. Então ele deveria obedecer? Sim, porque foi Deus quem falou. Ele saiu. Ele deveria ir para um lugar e ele receberia esse lugar como herança. E ele saiu. Mas o interessante é que ele saiu, ele não ganhou uma casa luxuosa, não. Ele não ganhou uma casa que tinha vários aposentos, móveis, não. Ele saiu para habitar em tenda. Saiu sem saber para onde ia, morando em cabanas com o seu filho Isaque e Jacó também, herdeiros com ele da mesma promessa. Eles receberam a ordem. Não tinham casas suntuosas, mas eles obedeceram, porque eles sabiam quem os tinha chamado. Eles esperavam a cidade que tem fundamentos. Irmãos, olha, para nós como igreja é a mesma coisa. Abraão foi fiel, não desobedeceu, mas ele aceitou. Diz a Bíblia que ele estava aguardando, esperando a cidade que tem fundamento. É a mesma cidade que nós estamos esperando. No jardim do Éden, o homem foi expulso para não participar do fruto da
A cidade ainda não mudou de lugar, ela continua no mesmo lugar. E as pessoas que vão entrar nessa cidade, começando com Abraão, Paulo, Noé, os antediluvianos, e nós como igreja, olha o que disse aqui. Porque ele, Abraão, esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Nós aguardamos essa mesma cidade. Mas existem milhões e milhões de pessoas que gostariam também, mas não conhecem, mas não sabem aonde é essa cidade. E como eles vão saber dessa cidade se eu e você não formos até eles e falarmos que Jesus é o Salvador da humanidade? Que Jesus veio a esta terra com exclusividade para morrer, para formar uma igreja de gentios que nós não éramos dignos. Mas nós nos transformamos filhos adotivos por Deus em Jesus após a sua morte. Então essa cidade, nós vamos encontrá-la também. E como igreja de Jesus Cristo, vamos entrar dentro dessa cidade. Mas para isso, nós somos hoje apenas missionários. Então Abraão obedeceu a Deus em tudo. E Davi? Será que Davi também obedeceu? Deus o chamou, Deus o escolheu, Deus mandou alguém ungir ele a rei de Israel. Ele teve paciência, esperou, ele não recebeu o reino definitivamente, mas ele recebeu uma parte e depois de muito tempo recebeu a segunda parte, mas ele aguardou, porque ele sabia em quem ele cria. Deus o usou poderosamente e ele obedeceu à voz do Criador. Tudo isso, meus irmãos, é para que nós hoje, na 1ª hora, na última hora da igreja aqui na terra, possamos também obedecer à ordem de Jesus. Ser-me-eis testemunhas. Nós conhecemos que Cristo veio, que Cristo morreu. Você sabe, eu sei. E o grande sábio Salomão, ele escreveu: livra os que estão destinados à morte, salva aqueles que estão jogados à matança, porque você sabe que milhares de pessoas estão morrendo hoje pelo mundo sem conhecer Jesus Cristo, e você foi o escolhido como servo de Deus para levar essa mensagem no mais profundo dos corações, mensagem de salvação. Vamos fazer mais uma pausa, vamos ouvir agora que nós vamos ouvir agora? Um louvor, né? Vamos ouvir um louvor, porque o louvor, olha, ele enche o coração de Deus de alegria, e também enche o nosso coração de alegria, porque diz a Bíblia que ele habita no meio dos louvores, não é verdade? É, se ele habita, nós também habitamos com louvores. Até já, voltamos já.
entregou na cruz. O sacrifício santo de Jesus venceu a morte, me libertou. Escolherei morrer para viver. Se vivo estou, eu vivo por você, pra te adorar, te exaltar, glorioso Deus. Mas ao terceiro dia ressuscitou, foi ao inferno e a chave tomou. Ele venceu e hoje eu sou livre, seu amor me alcançou. Mensagem da cruz, poder de Jesus, livre eu estou. Livre pra viver tua vida em mim. Vou me entregar e viver para ti. Livre pra viver tua vida em mim. Vou me entregar e viver para ti. Escolherei morrer para viver. Se vivo estou, eu vivo por você, pra te adorar, te exaltar, Senhor, glorioso Deus. Mas ao terceiro dia ressuscitou, foi ao inferno e a chave tomou. Ele venceu e hoje eu sou livre, seu amor me alcançou. Mensagem da cruz, poder de Jesus, livre estou. Livre pra viver tua vida em mim. Vou me entregar e viver para ti. Livre pra viver tua vida em mim. Vou me entregar e viver para ti. Livre pra viver tua vida em mim. Vou me entregar e viver para ti. Livre pra viver tua vida em mim, Senhor, e viver para ti. Estamos de volta. O programa da missão Getsemane no clamor das nações. Estamos falando da desobediência daquele que não leva a palavra de Deus e sabe levar a palavra de Deus. Paulo ele disse: não fui desobediente à visão celestial. E nós temos pouco tempo, o tempo que nos resta,
que é muito pouco. Nós temos que viver segundo a vontade de Deus. Nós falamos nessa tarde sobre visão celestial. Visão celestial significa divisar as coisas que Deus quer revelar aos homens. Falamos de Paulo. Deus queria falar com Paulo, e na visão celestial ele falou. Deus queria falar com Abraão, e na visão ele falou. Chegou ao ponto de falar: Moisés, tira o sapato dos teus pés, porque a terra em que você está pisando é terra santa. Uma sarça começou a pegar fogo, e ela não se apagava. Uma visão celestial. E Moisés obedeceu à voz de Deus para libertar o povo que estava cativo no Egito. Já havia mais de 400 anos. E o povo está sendo escravizado hoje em todo o mundo. E nós, como igreja, recebemos a visão espiritual. Recebemos uma visão de Deus. Temos a força e o poder do Espírito Santo. E temos que mostrar ao mundo que está perdido que existe, sim, existe um meio de salvação. As autoridades, os governos, os presidentes não conseguem dar salvação para ninguém, mas Jesus consegue, e nós somos os enviados de Deus. A visão celestial é uma situação em que o próprio Deus, através do seu Espírito, transmite ao homem aquilo que ele pretende revelar. É por isso que Jesus falou: eu vou embora, vou preparar um lugar para vocês, mas vocês não ficarão órfãos. Eu vou mandar um representante aí na terra para que fique com vocês. Olha, vou usar as minhas palavras agora. Fique com vocês esses 2000 anos, que estamos terminando agora, 2022. E o Espírito Santo veio como representante de Jesus. Ele estará com vocês. Vocês vão receber Ele. Vocês vão ser cheios de poder. E vocês vão ser as minhas testemunhas. É Deus falando conosco de uma maneira formidável. É uma visão de revelação. Nós temos na Bíblia vários exemplos de revelação, de pessoas que tiveram visões e que ouviram a voz de Deus e que obedeceram. Abraão foi um. Samuel, quem é, Senhor? Sou eu falo contigo, Samuel. E Samuel ouviu e obedeceu. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, estou pronto, Senhor. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías se levantou e falou: Senhor, eis-me aqui, estou pronto, envia-me a mim. Isaías, Daniel: Senhor, eu estou aqui agora, Senhor. O que o Senhor quer de mim? Estou pronto para realizar a obra que o Senhor colocou em minhas mãos aqui em Babilônia. Zacarias, Ananias e muitos outros. E você que recebeu também essa visão celestial, no dia em que você aceitou a Jesus, você ficou todo eufórico e você falou: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Primeiro amor, que muitas vezes vai indo, se acaba. Mas nós devemos saber que os dias são maus, que os sinais estão mostrando a volta de Jesus.
que a ciência se multiplicou, que o coronavírus está abrangendo praticamente o mundo todo, uma grande pandemia, que a natureza está se revoltando contra o pecado, que as chuvas são torrenciais, que a chuva vem e inunda cidades e mais cidades, fazendo com que o homem perca tudo que ele tem dentro da sua casa, inclusive perdendo a própria vida, caindo em enxurrada, gelo caindo sobre a face da terra, temperaturas acima de 40 graus, de 50 graus, a natureza se revoltando contra o pecado, e Deus falando para mim e para você: ide e pregai o meu evangelho. Estamos nos últimos instantes. Enquanto não chega o arrebatamento, nós temos que crer na palavra de Deus, crer na grande comissão de Jesus Cristo do Novo Testamento. No Velho Testamento, Abraão recebeu a comissão e foi. Não ficou na sua terra, mas ele foi obedecendo a voz de Deus. Na grande comissão do Novo Testamento, Jesus falou: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E ele deu uma ordem, portanto, ide. Nós temos que ir. Mas e se eu ficar com medo de pandemias que virá sobre o mundo? Mas ele falou, e ele fez uma promessa para nós: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Daí, meus irmãos, eu tenho certeza absoluta de que Ele está conosco a cada instante, a cada momento, jamais nos abandonará. Portanto, meu irmão, se você tem uma chamada missionária, uma chamada evangelística, não fique parado, não. Saia, pregue o evangelho, distribua folhetos por todos quantos você encontrar. Fale de Jesus, fale do arrependimento que o homem tem que ter, fale da salvação que somente pode ser encontrada em Jesus. Fale do Espírito Santo, que é o poder de Deus, enviado pelo próprio Deus. Fala que Ele está conosco, que Ele não foi embora, que Ele nos impulsiona a pregar o Evangelho, que Ele jamais nos abandonará e ficará conosco até o último instante em que a igreja ficar aqui na terra. Ele somente vai embora quando nós formos embora da terra. Aí o Espírito Santo vai embora também, e o mundo ficará no início de uma grande tribulação, que Jeremias capítulo 30 e verso 7, ele fala que nunca houve e jamais haverá uma tribulação tão grande, mas tão grande como esta que virá após o arrebatamento da igreja. Fale para o pecador que Jesus é salvação, que o caminho é estreito e não é largo. Se você enveredar pelo caminho largo, ele pode te levar à perdição eterna. Mas se você entrar pelo caminho estreito, você obterá a salvação em Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, para que possamos cada vez mais ter o desejo de anunciar boas novas de salvação para o mundo que jaz no maligno, para um mundo que jaz no pecado, caminhando a passos largos para a perdição eterna.
e que existe somente um jeito de salvação: eu e você pregar a palavra de Deus como ela é, as doutrinas bíblicas, doutrina da salvação, doutrina do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe para que possamos ter o grande desejo de estar trabalhando na obra do Senhor. Nossos endereços, vamos finalizar, mas antes vou dar o endereço. Amanhã à noite nós temos um grande culto de adoração a Deus na Assembleia de Deus do Parque São Lucas, na Rua Doutor Nogueira de Noronha, número 425, bem no coração do Parque São Lucas. Se você quiser visitar o Vale Getsemane, fazer um retiro espiritual, entre em contato conosco e você poderá estar louvando a Deus, fazendo batismos. Também estamos terminando um grande tanque batismal. Estamos localizados na rodovia Regis Bittencourt, quilômetro 312, em São Lourenço da Serra. E se você quiser nos ajudar a enviar um missionário, entre em contato conosco, entre em contato com a TV Sinlab, que você receberá todas as informações. Seja um missionário conosco, levando a palavra de Deus através da sua oferta, através do seu carinho para com o pecador, enviando um substituto no seu lugar. Amém? Que Deus te abençoe. E nós voltamos no sábado que vem, a partir das 10 horas da manhã. 10 horas da manhã estaremos aqui, mais uma vez, através da TV Sinlab, levando até você um pouquinho sobre a palavra de missões, mostrando pela Bíblia homens que não se importaram com o sofrimento, mas levaram o Evangelho. Porque a Bíblia fala: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando. Então, há sacrifício. Jesus sofreu. Nós podemos também sofrer por Ele, como Paulo sofreu por levar o Evangelho. Que Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração para que Deus possa estar curando você de qualquer enfermidade, para que Deus possa estar abrindo a mente de muitas e muitas pessoas para levar o Evangelho para aquele que não tem alguém que pregue para ele, e que seja você o enviado por Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por esta tarde, por este momento, pela presença do Senhor em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela TV Sinlab, que é um canal onde nós podemos utilizar para levar a Tua Palavra. São muitos e muitos programas que são feitos daqui deste estúdio, Senhor, e que pessoas que estejam de perto ou de longe possam estar ouvindo e possam aceitar ao Senhor como Salvador. Aceitar, Senhor, se arrepender dos seus pecados e crer que verdadeiramente somente o Senhor é que pode salvar e nos levar para as mansões celestiais. Obrigado, Senhor, por essa tarde, por esse momento. Nós oramos em nome de Jesus. E finalizando, o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e o Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto, e o Senhor te dê aquela paz maravilhosa que somente Ele pode dar. Tchau, tchau, e até o próximo sábado. Deus te abençoe. Amém. Nova Previdência. Pode perguntar. E essas pessoas que recebem aposentadoria rural sem nunca terem trabalhado no campo? A Nova Previdência combate fraudes como essa. Só quem tem direito mesmo vai receber. Tá, e como é que vai ficar para os mais pobres? A Nova Previdência equilibra as contribuições. Quem ganha menos vai pagar menos. Quem ganha mais vai pagar mais. Essa é a verdade. Nova Previdência. É para todos. É melhor para o Brasil.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo. Hoje vamos falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa para o seu grupo familiar, que espalha para a sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus. E na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu estou falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal para a democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e no final todo mundo leva tempo para se curar dos efeitos. Então vamos combinar o seguinte? Tudo que você receber, verifique, confira a fonte, consulte as agências de checagem. Quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime. Se for fake news, não transmita. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Traz luz para as sombras, está montanhas pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, está na montanha pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, e deixa chover nome só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou.